Você sabia que uma das técnicas mais poderosas de todos os tempos de memorização foi desenvolvida pelos antigos gregos? E eles criaram um método tão eficaz que ainda hoje é utilizado por campeões de memorização ao redor de todo o mundo. E o mais curioso é que muitos de nós nem sequer conhecemos a verdadeira profundidade dessa técnica. Eu estou falando do famoso Palácio das Memórias. Hoje nós vamos mostrar como que a técnica Palácio das Memórias funciona na prática e por que ela continua sendo tão relevante mesmo nos dias atuais. Como isso funciona na prática? Por outro lado, como que a gente pode aplicar essa técnica no nosso dia a dia, para estudar, ler livros? O primeiro princípio dessa técnica consiste em você associar informações a lugares familiares, lugares que você conhece, que você talvez até frequente todos os dias. Pense, por exemplo, na sua casa ou no caminho que você percorre todos os dias para poder ir trabalhar. Ao usar esses lugares, você cria uma espécie de mapa mental onde cada informação vai estar associada a um local específico. Por exemplo, a porta da sua casa, e sempre que você chega perto da porta da sua casa ou lembrar da porta da sua casa, você vai lembrar dessa informação. Isso acontece porque a memória ela funciona como um quebra-cabeça. Você tem que saber qual é a peça que você tem de informação na sua mente e qual é a peça que você quer conectar a essa informação que você já possui na sua mente. Quando você sabe exatamente isso e conecta uma informação a um lugar que você já tem na sua mente, que é um lugar familiar do seu cotidiano, essa informação que você conectou, ela vai ser automaticamente, não automaticamente, mas vamos considerar que seja lembrada quando você passar por aquele local ou aquela informação que você já possui memorizada na sua mente. Esse é o processo de aprendizado. Você sabe algo e aí você vai e associa uma informação nova a algo que você já sabe, como um quebra-cabeça. Imagine que você está tentando decorar uma lista de compras. No seu palácio da memória, quando você chegar na porta e abrir a porta, imagine que ele tem uma maçã gigante. Isso simboliza a maçã que você precisa comprar no mercado. E ao sair pela porta e caminhar pelo quintal, você pode imaginar uma garrafa de leite gigante. Cada lugar no seu palácio armazena uma informação ou um item. E os gregos acreditavam que, ao conectar essa informação a locais que você conhece bem, a memorização se torna algo natural. E a mente humana ela é incrível para poder lembrar de lugares e rotas. Então, associar a informação a um lugar físico facilita absurdamente para você recuperar essa informação mais tarde. Vou te dar um exemplo bem claro disso. A partir de agora, toda vez que você estiver andando pela rua e ver um Fusca azul, você vai lembrar desse vídeo. Segundo, os gregos transformavam essas informações em imagens vívidas e impactantes. E por que isso é tão importante? Porque o nosso cérebro ele se lembra muito mais de imagens do que apenas de informações ou números soltos. Ainda mais quando essas imagens são inusitadas, algo fora do comum, associado a algo do seu cotidiano. Por exemplo, se você quer lembrar de comprar queijo, em vez de você visualizar um queijo comum, imagine que quando você está na sala da sua casa, você vê um queijo gigante tocando violão. E até parece bobo, mas essa é a ideia. Quanto mais estranha e exagerada é essa imagem, mais ela vai grudar na sua mente e vai ser mais fácil de lembrar depois. Esse é o segredo. Imagens marcantes são mais fáceis de ser lembradas. E a nossa mente adora exagero e coisas inusitadas. E o próximo passo, que é crucial, é você praticar o que os gregos chamavam de passeio mental. Isso significa você revisitar o seu palácio da memória mentalmente, visualizando cada local e cada informação, como se fosse uma rota, um trajeto, passando por cada cômodo ou lugar onde essas informações estão armazenadas. Essa repetição desse passeio mental garante que você vai armazenar melhor essa informação por mais tempo e garante que você será capaz de lembrar dessa informação com muita facilidade. Imagine que você está se preparando para uma prova ou para uma apresentação. Aí você cria o seu palácio, associa as informações para cada espaço e dias antes faz um passeio mental por esse espaço. Ao revisar as informações dessa forma, você vai criar uma memória muito mais sólida e a recuperação dessas informações se torna quase que automática. Faz um teste para você ver. E o melhor de tudo é que esse passeio ele pode ser feito a qualquer momento. Durante o caminho para o trabalho, antes de dormir ou até mesmo uma pausa durante o dia. Mas outro detalhe muito importante é a organização das informações no seu palácio da memória. Os gregos antigos sabiam que, para essa técnica funcionar com maestria, essas informações elas precisam ser associadas de uma forma lógica e sequencial, de uma forma que faça sentido. Assim, elas não ficam só mais fáceis de ser lembradas, mas também com uma ordem correta, aonde ao lembrar de uma informação,
essa informação automaticamente, de forma lógica, puxa outra informação. Como quebra-cabeça que eu te mostrei. Se você precisa lembrar dos principais tópicos de um discurso, organize cada tópico desse discurso num local do seu palácio da memória. E aí você começa na entrada do seu palácio da memória, associando a introdução do seu discurso. Viu como faz sentido e tem lógica essas duas informações estarem juntas? Depois, você vai para a sala do seu palácio da memória com o primeiro ponto do seu discurso associado à sala, que seria ali o primeiro cômodo, né? O primeiro local que você iria visitar. E assim por diante. E aí esse fluxo claro de informação facilita a recuperação dessas informações em ordem. Como se fosse um mapa, tipo um mapa de caça ao tesouro, onde existe um trajeto e você tem que passar por cada local de forma correta, só que esse mapa está armazenado na sua mente. Isso é particularmente útil para situações como, por exemplo, competições de memória, ou uma palestra, uma apresentação, ou até mesmo em uma prova, onde você sabe exatamente quais são os conteúdos que vão cair nessa prova, ou até mesmo em um exame de autoescola, onde você precisa lembrar passo a passo o que tem que ser feito. Em situações onde a sequência e a precisão são extremamente importantes. E por fim, a filosofia por trás dessa técnica é a seguinte: a memória é uma habilidade que pode ser treinada e desenvolvida com prática e criatividade. E os gregos acreditavam fielmente que qualquer pessoa com a prática correta poderia desenvolver uma memória prodigiosa. E eles estavam certos. Praticar a visualização e a organização das informações no palácio da memória não só ajuda a lembrar, mas também expande a nossa capacidade mental de lidar com um volume grande de informações. A memória não é um dom mágico, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode treinar e desenvolver. Agora que você conhece o Palácio da Memória, que tal começar a praticar e aplicar na sua vida? Faça o teste com pequenas listas, lembretes ou até mesmo partes de um livro que você está estudando. E lembre-se, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser memorizar. Uma forma muito simples e prática para você treinar a sua velocidade de leitura e memorização é assistindo uma aula que eu criei e deixei ela disponível no link aqui embaixo. Totalmente gratuita, você pode ir lá assistir, colocar aquilo que eu ensino lá em prática e nos próximos minutos tá lendo muito mais rápido, compreendendo muito mais conteúdo e memorizando muito mais informação.